Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em sua vida. Vamos nos colocar em pé. Se você está com a sua Bíblia, abre no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Verso 35. Estamos numa campanha de fé, e esse texto nos mostra uma história que é transformada por uma atitude de fé, que diz assim, Lucas 18, 35: Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Então, essa vida é transformada primeiro por uma necessidade legítima. Existe um homem que necessita de algo do Senhor, uma necessidade legítima. Se você tem, este é o lugar. Quem tem uma necessidade aqui legítima, em casa, no trabalho, na alma? Segundo, existe um Deus que se encontra com essa necessidade, cheio de compaixão. A palavra nos fala que o Senhor teve compaixão dele. O que isso significa? Um Deus que olha para as nossas necessidades legítimas. Um Deus que se importa com as nossas necessidades legítimas, com os nossos problemas, com as nossas dores. E um terceiro ponto, essa declaração de Jesus: a tua fé te salvou. Não basta ter um Deus cheio de compaixão olhando para a gente, não basta ter uma necessidade legítima, tem que ter fé ou crer que este Deus que está aqui nessa noite muda a nossa vida. Amém? Isso é ter fé. Que tamanho de fé eu necessito ter? A fé que você já possui. Eu sempre digo que estar aqui nesta noite é um ato de fé. Então as três coisas estão aqui nesta noite para a nossa vida ser transformada. Temos necessidade legítima, um Deus cheio de compaixão está aqui, e o fato de estarmos aqui nesta noite é uma demonstração de fé. A nossa vida pode ser transformada nesta noite. Amém? Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos por estar aqui, porque no Senhor nós existimos, no Senhor nós nos movemos, tudo que temos provém do Senhor. Obrigado por esta oportunidade, obrigado pelo privilégio que temos de nos reunirmos uns com os outros e contigo. Colocamos diante de Ti as nossas necessidades desde já. Estamos aqui em uma corrente de fé, uma semana após outra, colocando os nossos desafios, o que incomoda a nossa alma, as nossas inquietações, as nossas dúvidas diante do Senhor, as nossas incertezas, na certeza que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha para o Teu povo, ó Deus, olha para a gente aqui que olha para Ti, na certeza que o Senhor é poderoso para mudar a vida dela. Colocamos o nosso coração diante do Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, visita-nos com graça nesta noite. Que o Teu Espírito sopre em nosso meio. Toda tentativa do nosso adversário de tentar nos destruir as nossas forças, aniquilar os projetos do Senhor para as nossas vidas, nós repreendemos e anulamos pela autoridade que há no nome de Jesus. A nossa vida está debaixo do sangue de Jesus. A nossa vida está guardada pelo Senhor. Visita-nos nesta noite, a nossa oração,
em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém? Continue em pé, nós vamos louvar o Senhor nesse instante. Amém. Antes disso, dê um aplauso ao Senhor nesta noite. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia. Deus está aqui, amém? Então diga assim: Deus muda a minha história. Ixi, mas esse Deus muda a minha história está muito fraco. Diga: Deus muda a minha história. Diga: Deus, toca-me nesta hora. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida. Faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, o meu estado. Tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. O homem ouviu a voz, Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre nesta noite, Deus. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre. Nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, Deus. Começa a ressuscitar nessa hora tudo aquilo que está perdido, tudo aquilo que está, Senhor, destruído, Pai. E faz um milagre. Faz um milagre. Nessa hora, me chama para fora. Remove a minha pedra, me chama pelo nome.
suas mãos para os céus nesta hora. O que você quer que Deus tire um empecilho nesta noite? Qual é a sua dificuldade, como foi dito aqui no começo? Qual é a dificuldade que você quer que o seu Deus faça nesta noite? Que Ele comece a reconstruir a sua história, redesenhando a sua história, refazendo a sua história, tocando o enfermo nesta hora. Remove, Deus, remove os empecilhos nesta noite. Remove, Deus, nesta hora. Vem com o teu milagre, vem com o teu poder. Toca agora o físico, toca agora a mente, toca agora o coração abatido, o coração entristecido. Deus, traz a tua alegria, Pai. Nós acabamos de cantar que Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que ergue nós como família, que ergue cada homem, cada mulher aqui para ser um vencedor de Cristo. Diga mais forte comigo: eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Diga: Ele me fez mais. Diga: mais que vencedor. Aleluia. E Deus, queremos ouvir a Tua voz, chamando cada um aqui para ser um embaixador, um vencedor de Cristo. Aleluia. Vamos dizer em uma só voz: remove a minha perda, me chama pelo nome, Deus. Muda, reconstrói a minha história. Ressuscita, Deus. Me faça um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora. Remove os empecilhos nesta noite. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, no enfermo, Deus, no abatido. Ressuscita-me, Senhor. Há poder no Teu nome, Deus. Há poder, Deus, no Teu nome. Toca nesta hora. Não queremos sair daqui, Deus, da maneira como entramos, mas queremos sair daqui, Senhor, movidos, ó Pai, por fé, rompendo em fé, Deus. Aleluia, aleluia. Seja curado nesta noite, amém? Seja sarado nesta noite, amém? Essa aqui é mais do que uma canção, ok? Que conta a história daquela mulher que há 12 anos ela padecia de uma enfermidade. Mas quando ela tocou em Jesus, a história daquela mulher foi totalmente transformada. A história daquela mulher foi curada, foi sarada. Amém? Creia nessa noite. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Amém? Amém? Aleluia. Vamos lá, toque em Jesus nesta hora. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei em minha vida. Minha fé vai me levar onde o
Jesus, Jesus de Nazaré. Toca nele nesta noite. Eu sei, serei curado, eu serei sarado, Deus. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Muda a nossa situação, Deus. Muda, Pai, o contexto em que nós vivemos. Muda, Senhor, a realidade humana, Pai. Se chegou alguém aqui, Senhor, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada história. Já sofremos tanto, ó Pai, mas só o Senhor pode mudar a nossa história. Só o Senhor pode mudar a nossa história, Deus. Vá até Jesus, largue o seu sofrimento, largue o seu sofrimento. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, e Ele é Jesus de Nazaré. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Quer ser alcançado pelo amor do Senhor Jesus? Meu amor me alcançou, minha fé me salvou. Meu amor me alcançou, minha fé me salvou. Meu amor me alcançou, minha fé, ela te salvou. Meu amor me alcançou, minha fé me salvou. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Feche seus olhos neste momento. Pode continuar tocando. Aleluia, Deus. Vem nesta hora nos curar. Aleluia. Você que está no propósito das quartas-feiras, levanta a sua mão agora. Na primeira, na segunda, na terceira semana, ou se hoje você quer começar um propósito de fé, de mudança de vida, erga a sua mão. Nós lemos o texto no início do cego de Jericó. Você acabou de cantar uma música que conta a história da mulher do fluxo de sangue. Qual a semelhança das duas histórias?
Estas pessoas olhavam para Jesus, na certeza que Jesus mudaria a história deles. É isso que você tem que fazer agora. Olhe para o Senhor Jesus pela fé e acredite que o Senhor Jesus pode mudar sua vida. Erga sua mão. Senhor, nós cremos em Ti. O Senhor está neste lugar. O Senhor está aqui. Nós podemos Te sentir. Nós cremos no Senhor, mesmo que os nossos olhos não estejam Te vendo fisicamente, que a nossa mão não possa Te tocar fisicamente. A gente crê pela fé que o Senhor está aqui. O mesmo Jesus que curou esta mulher que há 12 anos sofria, o mesmo Jesus que restaurou a vista do céu. E a gente está olhando para o Senhor agora pela fé, do mesmo jeito que eles olhavam para Ti, acreditando que o Senhor pode mudar a nossa história, que o Senhor pode mudar a história das nossas famílias, que o Senhor pode mudar a nossa história emocional, que o Senhor pode mudar a nossa história espiritual. O Senhor pode mudar. Colocamos as nossas vidas diante de Ti e clamamos ao Senhor. Olha para essas pessoas que estão na primeira semana, na segunda, na terceira, na quarta semana, mas estão em uma aliança de fé e oração, colocando o seu propósito diante de Ti, propósito de uma outra pessoa. Escuta o clamor do Teu povo, feito pelo nome que é poderoso, o nome do Senhor Jesus. Chegamos até o Senhor e colocamos os nossos pedidos. Amém. Olhe para mim. Agora você vai orar por alguém. Se você não tiver ninguém para orar, você vai orar pela Rosemary e pelo João Vitor. Eu estava saindo de casa e pelo celular, o Anderson, cabeleireiro, filho do Tião, lá em frente ao Verona, no salão, me ligou e pedindo oração pela Rosemary e João Vitor. João Vitor ainda está na barriga da mãe dele, mas foi diagnosticado uma doença que quando o menino nascer, ou a mãe fica bem, ou o menino fica bem, ou os dois ficam mal. Mas é uma gravidez delicadíssima, e se o menino chegar a vir ao mundo, pode ser muito complicado. E você vai orar pelo João Vitor e pela Rosemary, ok? E você tem outra pessoa para orar agora. Feche seus olhos, ore por alguém. O Senhor mudou a sorte de Jó quando ele intercedia pelos seus amigos. Senhor, nós não só nos preocupamos e colocamos os nossos problemas diante de Ti. A vida cristã é uma vida exercida com compaixão, com amor, com misericórdia. E a Tua igreja agora está orando, intercedendo por dezenas ou até centenas de pessoas que precisam de um toque de graça, do milagre, libertação e visitação do Senhor. Olha, Senhor, para os nomes que estão sendo citados. Olha para os problemas que estão sendo colocados diante de Ti. Toca, Senhor. A Tua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. O Senhor pode visitar e restaurar vidas, curar pessoas que estão enfermas, tirar pessoas da depressão, da angústia, do sofrimento. Em especial, coloca a vida da Rosemary e do João Vitor diante de Ti. Olha para esta mãe, olha para esta criança que está sendo gerada. Traga saúde sobre esta gestação. Reverta o quadro, reverta o diagnóstico. Surpreenda os médicos, ó Deus. Tire a bactéria, a doença, tudo aquilo que está complicando a gestação dessa criança. Que essa criança chegue ao mundo com saúde. Que essa criança chegue a esta terra com saúde. Que ela seja saudável, que a mãe também possa dar à luz a esta criança de forma saudável. Olha para o coração do pai aflito, deste homem que sofre neste dia pela notícia dos médicos. Nós clamamos e cremos na restauração do Senhor, não só nesta situação, mas em todas que colocamos agora diante de Ti. A Tua igreja ora, porque crê no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar-se. Amém?
Quem está nos visitando hoje pela primeira, segunda vez, dá um sinalzinho com a sua mão. A gente gostaria de identificá-lo. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você. A gente tem segurança especial hoje aqui, então todo mundo se comporte, ok? Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você com a gente. Este lugar é um lugar para você conhecer de Deus, aprender de Deus e crescer no Senhor. Ninguém chega a este lugar se não for atraído pelo próprio Deus. O amor de Deus, como a gente cantou aqui, o amor de Deus nos alcançou, o amor de Deus nos atraiu e por isso nos tornamos do Senhor. Então seja muito bem-vindo. Esta é a nossa noite do pacto com Jesus. Estamos em uma aliança de propósito, de fé, já há algumas semanas, e estamos aqui colocando as nossas vidas na certeza do milagre do Senhor acontecendo nas áreas das nossas vidas, ok? Alguns avisos das nossas atividades ainda nesta semana. Na sexta-feira a gente tem noite profética às 20 horas, ok? Então você deve estar participando também dessa reunião que acontece toda sexta-feira. No sábado, Conexão Hope, não sei se vai acontecer, mas acontece, tem Conexão Hope, 8 horas, ok? Então para os nossos jovens, e também relógio de oração. Se você ainda não deu o seu nome, dê o seu nome. Como funciona o relógio de oração? São 24 horas de oração e você escolhe 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, o tempo que você puder para orar. E você pode dar o seu nome para o Hélio. O Hélio balança a mão aí, aquele nosso irmão querido, e ele está anotando, ele e o Flávio, o nome das pessoas para o relógio de oração. Nós começamos às 19 horas no sábado e terminamos com o culto aqui no domingo às 19 horas, ok? Participe. Vai ter aí um lugar para você colocar o seu pedido de oração. Melhor do que uma oração são várias orações. Então durante 24 horas os pedidos estarão sendo colocados e você pode não só interceder, mas também colocar o seu próprio pedido para que toda a igreja esteja envolvida em oração. E aí acaba no domingo na hora do culto. Se você não puder nem horário, dá um jeitinho de chegar mais cedo no domingo, 18 horas, aí você encerra e já fica para o culto domingo à noite. Domingo pela manhã a gente tem a formatura do Bombeiro Mirim. É um ministério, um braço da igreja, um ministério de alcance de pessoas, que tem a ver com a formação de crianças e a evangelização de pessoas que ainda não tiveram contato com o Evangelho. Então tem hora que existem vários ministérios que funcionam internamente na igreja. Isso é fundamental para que tudo isso aconteça, várias pessoas envolvidas e vários ministérios acontecendo. Mas também temos outros ministérios que são braços da igreja, que a gente não consegue ver nos cultos, no dia a dia, os frutos deste ministério, mas são fundamentais para que o Evangelho alcance essas pessoas. Jesus nos mostrou muito bem isso, essa igreja que está para fora dos templos, essa igreja que está vivendo, restaurando e tocando vidas no dia a dia. Então quando essas crianças do Bombeiro Mirim se encontram, há sempre ali uma boa semente do Evangelho sendo lançada, e a gente no futuro bem próximo veremos os resultados disso acontecer. Então no domingo pela manhã tem sempre uma formatura todo ano, e no domingo pela manhã vai ser a formatura aqui às 9 horas e 30 minutos. Esteja participando, ok? O pastor Jorge que coordena esse ministério, e é uma bênção para a glória do Senhor. E também nossos 2 cultos que acontecem, esse do Bombeiro Mirim às 19 horas. Não teremos ceia nesse segundo domingo por causa da formatura do Bombeiro Mirim. 2 coisas solenes assim, competindo uma com a outra, não dá. Então a nossa ceia foi transferida para o próximo domingo, ok? Então para você marcar na sua agenda. E em novembro, algo muito especial que vai acontecer é o encontro com Deus. Para quem ainda não é membro da igreja, mas já aceitou Jesus, já está experimentando de Deus na sua vida, é o momento também de você decidir-se por se tornar parte da família. É fundamental você pertencer a uma igreja local. A vida cristã não se desenvolve descolado da igreja. Não, eu amo Jesus, amo o Senhor, mas não vivo a igreja. Não existe isso. O amor a Deus, o amor a Jesus e a nossa vida em Cristo reflete uma história ligada a uma igreja. Então você tem que pertencer a uma igreja. Se você já aceitou Jesus,
você pode dar o seu nome para descer as águas. Se já foi batizado, reconciliação, você dá o seu nome para a secretaria para a gente te receber também. Isso vai acontecer no dia 24 de novembro. Mas na sexta-feira acontece o encontro com Deus. Para quem é o encontro com Deus? Para todas as pessoas que desejarem participar. Já veio na igreja alguma vez? Não veio, mas pode ir para lá. Já esteve aqui? Ok. Mas se você não fez, faça. Vai ser uma experiência profunda na sua vida. A vida com Deus necessita de experiências profundas. E serão 3 dias da sua vida que você vai investir na sua vida espiritual. Sabe? Quem sabe você nunca fez isso. Dedicar 3 dias a receber de Deus, a orar, ler a palavra e ter um encontro com Jesus. Então, você que é da igreja, já participou, você tem aí a responsabilidade de convidar pessoas. Se você ainda não fez, faça. Mas acima de tudo, que toda a igreja esteja envolvida em oração, para que sejam dias marcantes, e é um dia chave. O dia do batismo é um dia muito chave na vida da igreja. Isso é um momento de celebração, mas é um momento também marcante na história de muitas pessoas, e a gente deve estar envolvido em todos os aspectos, ok? Quero convidar você nesse instante a pegar o seu dízimo, a pegar a sua oferta de amor a Deus, de generosidade, e também na certeza de um milagre do Senhor na sua vida. Nós dependemos da graça de Deus na nossa vida financeira todo dia. Todos os dias você toma decisões financeiras, sim ou não? Quem teve que tomar decisão financeira hoje, ergue a mão aí, não foi? Teve que tomar uma decisão. A gente toma decisão, paga a conta todo dia, não é? A gente lida com o dinheiro toda hora, pensa nele, e a gente coloca Deus nisso tudo. Então é um momento também de você receber a bênção de Deus nesta área da sua vida. Quando você entrega, automaticamente você está abençoando a sua vida. Quando o pastor Saulo esteve pregando aqui, nos mostrou biblicamente, a terra é maldita, foi amaldiçoada. Então tudo que vem como produto do aqui e agora, não tem a bênção de Deus. A gente precisa transformar algo que pode ser maldito na nossa vida em bênção. E a nossa entrega é quando nós transformamos aquilo que poderia se tornar uma maldição, um instrumento de prisão e de opressão na nossa vida. Nós transformamos isso em bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre a vida dos nossos filhos. Amém? Então, quando você entrega, você transforma a maldição que poderia existir na sua vida em bênção do Senhor para a sua história. Coloque-se em pé, pegue o seu dízimo, pegue a sua oferta e o seu desafio ao Senhor. Você que está nessa campanha de fé por um propósito financeiro, erga a sua mão direita agora. Tem gente que está fazendo, mas quem está aqui por um propósito financeiro? Tem muita gente, ergue a sua mão direita nesse propósito de fé. Nós vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que a gente tem de entregar algo ao Senhor. É momento de céus abertos sobre nós. É momento de contemplarmos a provisão do Senhor e o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, porque é neste instante que nós santificamos a nossa história financeira, selamos as promessas do Senhor sobre nós. Ao mesmo tempo, é momento também de colocarmos os nossos desafios. Tem gente aqui que está numa aliança de semanas de fé, de oração com um propósito financeiro. Contempla, Senhor, a necessidade dos teus filhos e faça um milagre na história deles. Em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre o teu povo. É a nossa oração. Amém e amém. Continue em pé, traga o seu dízimo, a sua oferta aqui à frente. Quero lhe convidar a celebrar o Senhor, tudo o que você tem. Vem. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, justo a Deus.
trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. O Senhor, levante a sua mão e diga isso. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. O seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Declara isso, meu irmão, com toda a fé que você tem. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. O seu amor, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. O seu amor, louvado ao Senhor, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém? Podem assentar-se. Graças ao Senhor, boa noite, na paz do Senhor. Quem está gostando do frio extemporâneo? É realmente um frio diferente, né? Novembro, glória a Deus pelo verão frio. Mas eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui nessa noite, para juntos buscarmos a Deus, que esse, claro, é o grande propósito nosso aqui, independentemente de qualquer coisa. Claro que somando tudo aquilo que a gente viveu e vem vivendo nesses dias, porque a vida é uma somatória, né? Uma sucessão de experiências passageiras, experiências que passam e que deixam marcas, às vezes marcas positivas, marcas negativas, e não temos como mudar o que passou, mas podemos sim, em nome de Jesus, viver uma vida melhor. É o que a Bíblia ensina, se nós acreditarmos no Senhor, se nós ouvirmos ao Senhor. E hoje eu quero deixar com você uma palavra do profeta Isaías. Lembre-se que nós estamos falando de fé, fé para uma vida de conquista, e não há como a gente desatrelar, não há como a gente vivenciar fé, ou digamos, falar sobre fé, experimentar o poder da fé em Deus, sem a gente também passar um pouquinho pelas profecias bíblicas, porque toda a nossa vida de fé está baseada na palavra de Deus. Lembra que eu falei que a origem da fé está ligada à palavra de Deus, está ligada ao Deus da palavra. E hoje eu quero compartilhar com você o livro do profeta Isaías, capítulo 32. Isaías 32, na verdade, a palavra fé também pode estar ligada à superação de limites, né? Então a fé
precisa ser vivida desse ponto de vista. Nós não podemos viver fé com base naquilo que a gente pode fazer. Isso não é fé. Então hoje eu quero falar algumas sentenças proféticas que precisam ser assumidas por nós pela fé. Isaías 32. Vejam, diz o texto: um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não mais estarão fechados, e olha que interessante, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima. Amém. Aqui está bom. Glória a Deus. Não é difícil, quando a gente olha para esse mundo, perceber que as coisas não vão bem. E que para as coisas irem bem, é preciso um esforço muito grande. E muitas vezes a gente vê as pessoas lutando para fazer alguma coisa funcionar na vida, mas enquanto ele consegue fazer uma coisa funcionar, as outras não funcionam. E aí então a gente vai vivendo a vida e vai experimentando essas coisas, e a gente chega à conclusão com muita rapidez que a gente não é capaz de vencer sozinho. E hoje nós temos um problema na humanidade, um dos maiores problemas que a sociedade vive é o problema da solidão. Nós somos brasileiros e você sabe que mais de 84% da população brasileira vive na cidade. Mas nunca o ser humano brasileiro, a sociedade brasileira, o povo brasileiro foi tão isolado como tão solitário. Por quê? Mesmo vivendo juntos, a briga pela vida, a competição da vida, a loucura dessa vida nos leva a estar sozinhos. E aí as pessoas começam a sonhar com uma vida melhor. E aí elas começam a sonhar com a vida melhor se casando. Aí elas se casam e elas percebem que mesmo casadas elas continuam ainda se sentindo sós. E aí você encontra pessoas, por exemplo, que já tiveram mais de 10 companheiros ou companheiras e ainda continuam mal. Pessoas que lutaram para ganhar muito dinheiro e ganharam dinheiro, mas continuam mal, continuam doentes, continuam carentes, continuam vazias. Por quê? Agora há pouco o pastor Júnior falou uma coisa aqui muito interessante, citando o livro de Gênesis, que a terra foi maldita por causa do pecado. A terra foi maldita, é uma realidade. Depois que Eva e Adão pecaram, a Bíblia fala que a terra foi amaldiçoada. E que até a nossa alimentação, a nossa sobrevida nessa terra teria que ser com muito suor e trabalho, com muitas dores. E lá no livro de Gênesis você vai encontrar Deus amaldiçoando a raça humana também, não só a terra. E falando que a mulher teria dores de parto. Que a vida seria dolorida. E a vida tem sido dolorida, não tem, irmãos? Não é fácil. Bom, mas Deus é maravilhoso, Ele não muda no seu caráter e na sua intenção de perfeição. Então Ele criou um plano, Ele tem um plano, e o plano dele é o plano da salvação, é o plano que está engendrado na pessoa bendita de Jesus Cristo, aquilo que a teologia chama de o novo Adão. A nova teologia do Novo Testamento, o novo Adão, o segundo Adão. Por que Deus criou essa figura, que não é uma figura, na verdade é um fato histórico, do segundo Adão? É para corrigir, para restaurar, para restituir a frustração, a decepção, a derrota do primeiro Adão, que foi Eva e Adão. Porque a palavra Adão nada mais, nada menos pode ser traduzida por aquele que veio da terra, nascido da terra. Adamá, da palavra hebraica Adamá.
Então, tanto Eva quanto o Adão são frutos da terra, claro que criação divina. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite, que esse texto que a gente leu é um texto impressionante, porque ele vai falar exatamente sobre um Deus que restabelece a justiça, um Deus que vai deixar de olhar para a injustiça humana e vai estabelecer um novo reino de justiça. E eu e você estamos incluídos nesse propósito de Deus de restauração. Então fale comigo assim: Deus quer restaurar a minha vida. Então você vive numa terra maldita, você ocupa um corpo que está amaldiçoado pelo poder do pecado, a Bíblia diz isso. Você sabe que a morte, por exemplo, é uma maldição de Deus. Sabiam disso? Não. A morte é uma maldição. Adão e Eva não nasceram para morrer, mas a morte veio por causa do pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, ele vai dizer o seguinte, que o salário do pecado é a morte. Um pouquinho antes, Paulo escreve em Romanos 3, 23, dizendo: todo ser humano está caído, destituído de Deus. Então a minha felicidade, a minha paz, a minha vida abençoada aqui e no porvir, na vida eterna, depende de Jesus Cristo. Aquele que é a origem da nossa fé, Ele é o nosso autor e consumador de fé. E aí é uma promessa, você sabe que o livro de Isaías é um livro eminentemente profético. E é o livro messiânico, ou talvez o livro mais messiânico da Bíblia. O que é livro messiânico? É um livro que fala do Messias, aquele que foi enviado por Deus para restaurar, restabelecer o plano original de Deus. E aí tem aqui nesse capítulo 32, sentenças que nós temos que absorver pela fé para vivermos uma vida melhor. Se você acreditar nessas sentenças bíblicas que estão aqui, a sua vida vai mudar, ou já tem sido mudada através do que está escrito aqui. E a primeira sentença que o texto diz, falando claro acerca de Jesus, um rei que viria para reinar de forma diferente. Por isso que nós chamamos Jesus Cristo de Senhor Jesus. Fala assim: meu Senhor Jesus. Uma das dificuldades da raça humana é assumir Jesus como Senhor. As pessoas pensam às vezes nos benefícios de Jesus, mas esquecem do senhorio de Jesus. Então, se você quer uma vida abençoada, você vai precisar se submeter ao senhorio de Jesus. Por que Ele é Senhor Jesus? Porque Ele é Rei. Quando Ele reina, então mudam as coisas. Nós precisamos estar debaixo do governo dEle. Ele é soberano. É interessante a expressão lá de 1º e 2º Samuel, a história de Davi, quando a Bíblia diz que Davi foi tirado de trás das malhadas, ou das vacas, das ovelhas. Ele saiu de um sujeito simples, Jesus também é chamado do filho de Davi, uma pessoa que vivia lá cuidando do gado. A Bíblia diz que ele sai de lá para se tornar o soberano de Israel. Ele se torna o rei, o governo de Israel. Jesus é o soberano de toda a terra. A Bíblia diz que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o profeta Isaías, no capítulo 32, fala que esse reino desse Senhor Jesus, desse Messias que haveria de vir, vai trazer a nós um reino de justiça. Fale comigo, justiça. Essa é uma palavra em desuso. Hoje a gente fala muito em injustiça, mas a gente não tem muita noção do que é justiça. O que é um reino de justiça? Qual é o reino de justiça que Deus promete para nós, se nós tivermos fé em Jesus? Primeira coisa, o texto diz: e reinará um rei com retidão. E a Bíblia diz que ele será como um esconderijo contra o vento. Fale comigo assim: o Senhor Jesus é o rei que é para mim um esconderijo contra o vento. Esses dias tem inventado muito, né? Então o Senhor Jesus veio para reinar na nossa vida. E a promessa dele, a promessa de Deus através dele é nos tornar o que mesmo? Um esconderijo contra o vento. Um esconderijo contra o vento. Seja o vento frio, o vento da chuva, ou qualquer tipo de vento. Que coisa impressionante. Nos países onde o frio é mais forte que no Brasil também se fez muito frio esse ano. E
Nós percebemos que não dá para ficar no vento frio. Se você vai num país, por exemplo, um país da Europa, do leste europeu, você não pode ficar 5 minutos exposto ao vento, senão você morre, congelado, de hipotermia. Então, nesta noite, eu quero animar você, eu quero chamar você para acreditar em Jesus como aquele que é o teu esconderijo contra o vento dessa vida. Você toma posse disso? Fale comigo assim: Jesus Cristo é o esconderijo contra o vento. Aleluia! Os ventos contrários, todo tipo de vento que traz prejuízo, seja em que área for. Claro que tudo isso aqui, todas essas expressões proféticas do profeta Isaías acerca do reino de Jesus, do reino do rei que viria, são expressões análogas. Nós podemos pegar isso e aplicar a nossa vida real aqui na cidade de Arapongas, no meu trabalho, na minha casa, na minha família. Qual é o tipo de vento contrário que você está enfrentando na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças, no seu trabalho, ou até mesmo na saúde? Qual? A Bíblia diz que Jesus é o esconderijo contra esse vento. Os ventos contrários, diga para o seu irmão assim: os ventos contrários existem. Aleluia, Senhor. O vento contrário existe, irmão. Não adianta a gente correr de um lado para o outro e achar que nós vamos encontrar uma vida fácil. A vida não é fácil. Mas a Bíblia diz que Jesus se compromete, por meio do seu reinado em nossa vida, ser o esconderijo contra o vento. Mas não é só isso. O texto faz uma outra afirmação interessante e parecida com essa, mas mais profunda. Esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade. Um abrigo contra a tempestade. Uma das coisas mais feias que existe na terra, mais assim, aterrorizantes, é a tempestade. Nos Estados Unidos, a gente tem muito aqueles furacões, aqueles vendavais terríveis, não é? Aquele tornado, né, que passa varrendo cidades, fazendas, onde um caminhão Scania, esse bitrem aí, tritrem que nós temos aí, passa voando na cabeça das pessoas. Você já pensou em experimentar um negócio desse, não? Isso é tempestade. Tempestade é isso. Tempestade é uma coisa aterrorizante para quem está no mar, para quem está na terra, para quem está em qualquer lugar. Uma tempestade é uma coisa horrível, terrível. A Bíblia diz que Jesus se compromete a ser para você o abrigo contra a tempestade. E é interessante que no mundo teremos tempestades. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, essa é uma sentença de fé do reino de justiça que Jesus veio estabelecer em minha vida, na vida da igreja, na vida dos irmãos, na vida da sua família. Você não está isento das tempestades. Você não mora num mundo ou numa terra onde não existe tempestade. Não existe, não há como fazer isso. Essa semana eu li uma reportagem interessante de uma cidade lá na Noruega, que o sol não chega lá. Nem 6 meses do ano o sol não chega nessa pequena cidade da Noruega. E sabe o que eles fizeram? Eles instalaram espelhos gigantes, gastaram uma grana violenta, instalaram espelhos gigantes onde o sol bate, para refletir o sol, e numa praça dessa cidade, então na praça central da cidade, o sol chega por meio do espelho. E o máximo que aí, esse reflexo do sol, através do espelho naquela praça, faz a temperatura subir um pouco, chegando até mais ou menos 18 graus. Hoje deve estar uns 18 agora. Então o pessoal vai para lá de roupa de praia, etc., para a praça, e faz a festa, meu irmão. É a única chance que eles têm de ter o dia naquela cidade da Noruega. Um esforço. Naquela cidade pequena, escura, e as pessoas estão muito felizes, estão fazendo a festa agora por causa desse espelho que chegou nessa pequena cidade no interior da Noruega. Agora, você conhece um lugar no mundo onde não tenha tempestade? Tem tempestade no mar onde não mora ninguém, onde vivem os peixes que não vão ver a tempestade. Todo lugar nós vamos ter tempestade. Os problemas da vida existem para todos, mas nós temos que ter fé que Jesus Cristo é o nosso abrigo contra a tempestade. Não adianta dizer: Deus, por favor, eu não quero viver no mundo da tempestade. Manda eu para uma terra onde não tem tempestade. Não vai acontecer. Uma profissão que você não vai enfrentar nenhuma tempestade. Um casamento que você não vai enfrentar nenhuma tempestade, nenhum problema.
Não é? Vida financeira que nunca enfrenta problema. Ou talvez até não enfrente, mas enfrenta problema de outra área. Tem gente que tem problema porque tem muito dinheiro, tem gente que não tem, a maioria tem problema porque não tem dinheiro. Mas a verdade é que as tempestades existem. E a Bíblia aqui, esse texto não é um texto figurativo na Bíblia. Esse texto não é um texto para a gente ler e falar que legal, que bonito. Esse texto é um texto de fé, uma sentença de fé. As sentenças proféticas bíblicas têm como objetivo levar-nos a experimentar o melhor de Deus. O melhor de Deus em Jesus Cristo é nós acreditarmos que Ele é o abrigo contra a tempestade. E nós vamos orar daqui a pouco dizendo: Deus, eu tomo posse desse Deus maravilhoso, desse Senhor Jesus. Eu quero que Ele reine na minha vida. Agora, como eu disse antes, Jesus não pode ser o esconderijo contra o vento e nem um abrigo contra a tempestade se Ele não for teu Senhor, se Ele não for seu rei. Quem é o seu rei? Quem é o seu rei? Responda para mim. Quem é o seu rei? Quem reina na sua vida? Debaixo de que governo você está? O governo de Cristo. Quem está sentado no trono, soberano do seu coração? Quem é o soberano do seu coração? Eu faço o que eu quero. Não. Aí ele não pode reinar. Aí não pode haver abrigo contra a tempestade. Ele não pode ser abrigo contra a tempestade aí. Mas continuemos. A Bíblia diz que ele é como esse rei é como correntes de água numa terra seca. Fale comigo, corrente de água numa terra seca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Correntes de água numa terra seca. O pastor Júnior teve recentemente no Egito. Você já tinha visto uma situação como aquela, de tanto deserto, tanta falta de água? Um país inteiro tem um riozinho que passa no meio. O resto é tudo, tem um mar que passa, mas é água salgada, não dá para fazer nada, a não ser tomar banho de praia, não serve a água. Mas o texto diz aqui que o Senhor quando Jesus reina na nossa vida, quando nós temos fé em Jesus, Ele passa a ser como correntes de água viva numa terra seca. Eu não sei se você está percebendo, mas o que o profeta está querendo dizer e que ele está querendo incutir no nosso coração é o seguinte: nós vivemos num mundo como se fosse uma terra seca, como se fosse um grande deserto. E é verdade. Vivemos num mundo desértico. Sem Jesus, a nossa vida é um deserto sem água. Um deserto sem água. Agora, é lindo você viver num deserto onde tem água, é diferente. Você pode ter a água mesmo em tempo em terras desérticas. Então eu quero convidar você nessa noite para acreditar que Jesus pode ser para você o rio, mesmo na terra desértica onde você está vivendo. Você pode me dizer: pastor, você não sabe onde é que eu vivo. Você não tem ideia de onde é que eu trabalho. Meu trabalho é como um deserto de terra seca, não tem nada de bom lá. Minha família tem tanto problema que parece um deserto esturricante. A minha vida tem sido uma situação muito difícil. Eu vivo num grande deserto, eu estou passando por um deserto há muito tempo. Mas o Senhor está dizendo nessa noite para você, por meio de sua palavra, pela palavra do profeta Isaías: Ele quer ser na sua vida como um rio em terra desértica. Tome fé, tome posse disso pela fé. Tome posse, irmão. Quando a gente olha para o mundo de hoje, você fala: não tem mais solução. Toda e qualquer profissão que você vai assumir, tem muita concorrência. Para todo lado que você olha, tem problema. Tem violência, tem tantas situações, você fala: meu Deus, esse mundo é um grande deserto, eu estou cansado desse mundo, eu não aguento mais. Para todo lado que eu olho, eu vejo areia seca, eu não vejo vida. Parece que está morrendo tudo, e parece que vai piorar. E ainda vem os pregadores da profecia do Apocalipse dizendo: vai piorar, né? Um pregador um dia pregou aqui: está ruim, irmão, vai piorar. Mas a verdade é que vai piorar para quem não acredita nesse Jesus, para quem não o tem como rei. O texto diz que ele é um rei justo e que ele veio para trazer para nós o que mesmo? Corrente. Olha a comparação, ele é como correntes de água numa terra seca. Aleluia!
Como corrente de água numa terra seca. Será que eu posso sair daqui crendo que Jesus vai fazer isso? Pergunta para o seu irmão, será que você pode crer nisso? Pergunta, você pode crer nisso? Você acha que você pode crer nisso ou não? Ou isso é apenas uma poesia bíblica, um poema para a gente cantar? E quando a gente sair lá fora, sair lá do lado de fora, a vida continua a mesma coisa. Não é, irmãos. Essa é uma profecia acerca do reino que Jesus veio trazer. E eu creio nessa palavra, eu creio nessa profecia. Quarto lugar. Sentenças proféticas que nós temos que absorvê-las ou crer ou tomar posse pela fé. A quarta é a seguinte: ele é como sombra de uma grande rocha no deserto. Sombra de uma grande rocha no deserto. Quando ele está falando esse texto está dizendo o seguinte: o deserto durante o dia é muito quente, calor acima de 40, 50 graus. Uma coisa perigosíssima. Quando você vai num lugar como esse, a primeira coisa que as pessoas orientam você, olha, bastante água, todo mundo toma muita água para não desidratar. Muito seco, muito sol causticante, uma coisa dificílima. E eu fiquei hospedado no deserto, lá no Egito, o pastor também ficou lá no Beit El-Awad, que é um resort que tem no meio do deserto lá, no Egito, na terra de Gozen, 150 quilômetros depois do Cairo, um lugar lá só tem, né, não tem terra normal como aqui, é deserto, sol terrível, a época que eu fui, um sol, uma loucura, mas o lugar onde nós ficamos era um lugar gostoso, abençoado, como a sombra de uma grande rocha. Eu me lembro também de ter estado no Egito, no Monte Sinai, deserto, de repente aquela cordilheira de montanhas e montanhas, e você olha, quando eu estive na montanha de manhãzinha, quando amanheceu o dia, eu tinha chegado ao Monte Sinai, ao cume do Monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei. E você olha de lá do monte e você vê a sombra daquelas montanhas. Quando a gente sobe durante a noite, muito frio, você tem que ir com máscara, frio. Chega, quando amanheceu o dia, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, começa a esquentar. Para descer aquilo, nós demoramos, cheguei embaixo, lá descendo a pé lá da montanha, de 3.000 metros de altura, às 10h30 da manhã, perna tremendo e muito calor, sol causticante à beira da montanha. A única coisa que pode trazer refrigério é uma sombra. Assim é a vida para muita gente. Você vive debaixo de problemas gravíssimos, mas a Bíblia diz: Jesus quer ser na sua vida como uma sombra, a sombra de uma grande montanha numa terra seca e desértica. Fale comigo assim: Jesus é a minha sombra. Ele é como uma grande rocha que tapa o sol. Tapa o sol quente. Você entra naquela sombra, o sol, você sabe que ele está ali, mas você está abrigado atrás da sombra. Eu trabalhei muito tempo na roça, no sítio, sol do meio-dia. Qual é a orientação? A orientação é que você fica das 11 a 1 da tarde, escondido debaixo da sombra de uma árvore. Principalmente nessa época do verão agora, que vai esquentar, e cada vez esquenta mais. Sombra. Quem não gosta de sombra? Quem gosta de sombra, levanta a mão. Fala para o seu irmão: sombra só Jesus. Na vida, a única sombra que pode ajudar você, refrescar você, é Jesus. Pode trazer refrigério, é Jesus. Amém ou não? Quem quer essa sombra abençoada? Então deixa Jesus reinar na sua vida. Se Ele reinar, Ele vai ser como uma sombra para você. Aleluia. Agora, se você quiser viver e seguir a sua vida do jeito que você quiser, aí você que vai ter que comprar a sua sombra. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Para finalizar, quinto lugar, diz a Bíblia que então os olhos dos que veem não mais estarão fechados. Essa expressão, uma expressão profética interessante, né? Falando de revelação. Uma das coisas que mais prejudica o ser humano hoje em dia é você não enxergar o óbvio. Quantas vezes nós somos enganados, falando: meu Deus, como que pode eu não ver isso? Como que pode eu não ver isso? Como pode eu não enxergar isso? Por que fulano viu e não entrou nessa e eu entrei? Nessa barca?
A Bíblia diz que muitas vezes o texto está dizendo, você pode estar com os olhos abertos, mas não estar enxergando. Estar enxergando que não tem nenhuma importância em não enxergar aquilo que é devidamente importante. Mas quando Jesus reina na sua vida, Ele é como alguém que faz a gente ver aquilo que os outros não veem. Revelação, fale comigo, revelação. Jesus é aquele que descortina o mundo espiritual. Ele tira a cortina, Ele tira o véu, Ele tira o lençol, Ele tira o pano, e você passa a ver o que outros não estão vendo. E eu e você precisamos disso. Eu vejo aqui muitos moços solteiros. Quem é solteiro aqui? Levanta a mão. Que bênção. Não precisa ter medo, levanta a mão, por favor. Muitas vezes você fica perguntando assim, com quem que eu vou me casar, hein? Hein, Paulo? Paulo está com as duas mãos levantadas, mas com quem que eu vou me casar? Não falei nada, viu, Tânia? Com quem eu vou me casar? Agora, você fala, meu Deus, aí você escolhe pelo que você está vendo. Obviamente você é inteligente, você é racional, mas a Bíblia está dizendo que quando Jesus reina na nossa vida, Ele é como aquele que faz a gente enxergar o que não está óbvio. Porque enxergar o óbvio todo mundo enxerga. Não é esse rei veio para fazer algo maior na sua vida. Sobre os seus negócios, sobre a sua vida, sua saúde, seu casamento, você que é casado. Amém? Sobre as suas, para onde você vai? Onde é que você vai morar? De repente chega para você uma proposta de ouro para você morar na Argentina. Eu vou, é óbvio que eu tenho que ir, não pode um negócio, é um negócio maravilhoso, mas se você tem Jesus no coração, Ele pode mostrar para você se é de Deus ir para lá, ou se não é, se vai ser bom você ir para lá, ou não. Você está solteira mesmo, aí aparece um rapaz lá, maravilhoso, de acordo com os seus conceitos, o que você faz? Qual que é o óbvio? Vou namorar para casar. De repente você pode estar entrando numa enrascada. Você está endividado, parece um negócio, parece maravilhoso. Você vai, quanta gente que já caiu, aqui não tem um golpe aí tão besta, desculpa a expressão, né? Aquele golpe que as pessoas do bilhete premiado, quantas pessoas caíram naquilo, hein, pastor Júnior? Não é uma coisa óbvia, um camarada, meu Deus, dinheiro, ai Deus, é verdade, você vai lá e tira o dinheiro, o banco dá 3 mil, 4 mil, porque a promessa é receber 200 mil do bilhete premiado, vai ver, perdeu os 4 mil, meu Deus, que raiva, aí fica, como é que eu fui burro desse tamanho, desse tanto, meu Deus, é o que Jesus está, é o que a palavra profética está dizendo, que o Senhor, esse rei, veio para trazer um reino para nós, que faz a gente enxergar além do óbvio. Então tenha fé em Jesus, pois Ele vai fazer você enxergar além do óbvio. Dê um aplauso a Jesus e fique em pé em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Maravilhoso, irmãos, a gente poder confiar nesse rei maravilhoso. Quando você chegar em casa e você tiver um tempo, e você tiver disposição, leia esse capítulo aqui de Isaías 32, pesquisa esse texto, é um texto maravilhoso. Vejam, ele começa assim, vejam, um rei reinará de forma diferente. Ele quer reinar na sua vida. Ele quer reinar para quê mesmo? O que nós aprendemos mesmo? Ele quer ser o esconderijo contra o vento. Fala comigo, Jesus é o meu esconderijo contra o vento. Ele é meu abrigo contra a tempestade. Ele é o meu rio numa terra seca. Ele é os meus olhos para me fazer enxergar além. Aleluia, glória a Deus. Agora eu vou fazer um desafio de fé para vocês. Eu já estou aqui. Você quer que esse rei reine sobre a sua vida? Então dê um passo de fé. Se você puder, sair do seu lugar. Nós vamos orar junto e entregar nossa vida a Ele. Dizer, Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Pode reinar. Reina em mim, Senhor Jesus. Reina em mim, Senhor Jesus. Venha para cá. Nós vamos orar. Quem sabe você vai trazer aqui o seu maior problema. O problema maior que você tem na vida.
e esse rei maravilhoso. Agora é interessante que você precisa transferir-se para esse reino. E para você morar nesse reino que existe um rei que reina com justiça, você precisa crer, dizer: eu creio, eu quero, eu preciso. Aleluia. Um reino de justiça é um reino de abrigo, de esconderijo contra o vento. É um reino de abrigo contra a tempestade. É um reino que quando você precisa, tem água na terra seca. É um reino que quando você precisa, ele te faz enxergar além do óbvio. Glória a Deus, aleluia. Ele é o rei, ele é o rei, ele é o rei, ele é o rei. Aleluia, ele é o rei. Reina, Senhor, na nossa vida. Reina, Senhor, nas nossas vidas nessa noite. É muito bom que nesse momento você coloque a sua vida dizendo: Deus, eu preciso desse esconderijo. Eu estou passando por uma situação de ventania. O vento está forte, eu não aguento, eu não suporto mais. Oh meu Deus, aleluia. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade e nessa tempestade você está sozinho. Está sozinho. Mas nessa noite, você quer dizer para Deus, e você vai poder dizer: Senhor, eu preciso de um abrigo para essa tempestade. Seja, Senhor, o meu abrigo. Talvez você está aí morrendo de sede, alguma coisa, uma insatisfação enorme. Sede, sede, sede. E Jesus quer saciar essa sua sede, pois Ele é o rio que faz correr água viva, água límpida no meio do deserto. Aleluia, Senhor. Ele é aquele que faz você enxergar. Quem sabe você tem caído aí numa sucessão de enganos, mas Jesus está pedindo para você: entrega a sua vida a mim, entrega a sua vida ao Senhor nessa noite. Moça, rapaz, você que veio aqui hoje, entrega a sua vida a Jesus. Fizemos aqui um apelo, o pastor agora há pouco fez um apelo sobre o encontro com Deus, sobre o batismo. Minha irmã, meu irmão, o que você está esperando? Entrega a tua vida para Jesus, deixa Ele reinar. Quem está reinando na sua vida até agora? É o seu próprio coração, o seu próprio querer? Ou é alguém? Um namorado, uma namorada, um pai, uma mãe, alguém que tem ascensão sobre você? Não, por favor, não faça isso, saia disso. E diga: a partir de hoje, quem vai reinar em mim é Jesus. E se Ele reinar, você vai ter tudo isso que a palavra de Deus disse aqui, minha irmã, meu irmão. Oh Pai, eu te amo, Senhor, por a tua palavra. Uma palavra, Deus, que está tão clara, Senhor. Uma palavra que traz alegria para o nosso coração. Traz esperança, Senhor. Traz esperança num mundo tão difícil, numa realidade tão adversa, tão cruel. Oh Deus, eu quero, Senhor, eu preciso disso. Essa é a oração do teu povo, Senhor. Essa é a oração desses filhos e filhas que estão aqui no altar do Senhor essa noite. Libera a tua bênção sobre elas. Libera a tua bênção sobre todos. Oh Jesus, cura, liberta, salva, batiza, enfim. Realiza a tua grande obra no coração de cada pessoa. Transforma-nos, eu te peço nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Abençoa os teus filhos e as tuas filhas, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Ouçam-me, para a gente encerrar, eu quero fazer um apelo. Na verdade, eu quero que você assuma um compromisso que a palavra diz que nós temos que assumir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quem acredita, depois de ouvir essa palavra, que Jesus quer mesmo ser tudo isso na sua vida, levanta a mão. Você crê nisso? Que maravilha. Sabe como é que a Bíblia fala que você tem que assumir que isso vai se tornar realidade na sua vida? Lá em Romanos 10, o apóstolo São Paulo escreveu dizendo que é o seguinte: que isso tudo pode se tornar realidade na nossa vida quando nós confessamos com a nossa boca. Com a boca a gente confessa para receber a salvação de Deus, para receber os benefícios de Deus. Então eu vou fazer uma oração conforme o texto
que nós lemos e que nós aprendemos dele nessa noite. E você vai simplesmente repetir as minhas palavras, crendo. Vou fazer bem devagar. Diga assim comigo: Jesus Cristo, eu quero que o Senhor seja o meu esconderijo contra o vento contrário. Senhor Jesus Cristo, eu quero que o Senhor seja o meu abrigo contra a tempestade. Eu quero que o Senhor seja a grande sombra de uma rocha, trazendo sombra sobre mim, tapando o sol quente da injustiça desse mundo. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja para mim rios em terra seca. Eu quero que o Senhor seja os meus olhos, além dos meus olhos, para eu enxergar além do óbvio. Jesus, desta maneira, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, e eu digo hoje: reina em mim. O Senhor é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Reina em mim, reina em nós.